Eu vou ser bem sincero, eu não gostava muito de aranhas. Algo nelas sempre me causou um certo incômodo. O jeito rápido e silencioso de andar, a sensação constante de que algo poderia acontecer a qualquer momento. Elas pareciam imprevisíveis demais para o meu cérebro. Mas na faculdade de biologia, tudo mudou. Lá eu tive a oportunidade de olhar mais de perto, sem pressa, com calma e com mais segurança. E esse sentimento de repulsa simplesmente foi embora. No lugar dele veio a curiosidade, depois o respeito e, por fim, a admiração. Hoje, eu quero te contar um pouco mais dessas pequenas caçadoras e tentar te mostrar que, na maioria das vezes, o medo não vem do perigo, mas de uma falta de conhecimento. As aranhas fazem parte de um grupo maior chamado aracnídeos. Animais cujo corpo é dividido em cefalotórax e abdômen e que possuem 4 pares de pernas. Na parte frontal do corpo, as aranhas apresentam estruturas chamadas quelíceras. É nelas que estão associadas as glândulas de veneno, fundamentais para a alimentação desses animais. Mas a presença de veneno não significa perigo constante. Na prática, pouquíssimas espécies produzem toxinas capazes de causar reações graves em humanos. As quelíceras servem, acima de tudo, para capturar, imobilizar e iniciar a digestão da presa. Logo ao lado das quelíceras, as aranhas possuem um par de apêndices articulados chamados pedipalpos. Embora se pareçam muito com as pernas, os palpos não são usados para locomoção. Eles atuam principalmente na manipulação de presas, na exploração do ambiente e nos machos têm um papel essencial na reprodução, possibilitando a transferência de esperma. Em muitas espécies, os palpos funcionam quase como extensões sensoriais do corpo, ajudando a aranha a explorar o mundo ao seu redor com ainda mais precisão. E por falar em extensões sensoriais, se tem algo que chama a atenção logo de cara nas aranhas, são as pernas. Longas, finas, articuladas e quase sempre em movimento. Elas possuem 4 pares de pernas, mas elas não servem apenas para caminhar. Cada perna é coberta por cerdas microscópicas, muitas delas com função sensorial, capazes de perceber vibrações, correntes de ar, variações de umidade e, claro, o toque. Na prática, as aranhas sentem o mundo pelas pernas. Mas isso não significa que elas não possuem olhos. A maioria das espécies possui vários olhos simples, que, em muitos grupos, funcionam principalmente na detecção de movimento e de variações de luz. Para essas aranhas, os olhos funcionam mais como um complemento para as informações que são capturadas pelas pernas. Mas alguns grupos seguiram um caminho diferente e passaram a depender muito mais da visão para localizar e capturar suas presas. Em espécies caçadoras, as pernas são fundamentais para a velocidade, para os saltos e para ataques extremamente rápidos. Na outra extremidade do corpo, as aranhas possuem um dos órgãos mais fascinantes do reino animal, as fiandeiras. É por meio delas que esses animais produzem a seda, fios proteicos incrivelmente resistentes. Nas aranhas, diferentes tipos de glândulas são responsáveis pela produção de seda com propriedades e funções distintas, usados para grudar, enrolar, sustentar e construir estruturas complexas, como as teias. A seda pode ser empregada de diversas formas: na caça, na proteção, no deslocamento e até na reprodução. Produzir seda não é uma exclusividade das aranhas. Essa característica surgiu independentemente em diferentes grupos de animais. Mas ainda assim, nas aranhas, o uso diversificado da seda representa uma das grandes inovações evolutivas do grupo e está diretamente ligado ao seu sucesso ao longo de milhões de anos. É usando esse corpo, essas estruturas e esses sentidos que as aranhas fazem o que fazem de melhor: caçar. As aranhas são, em sua grande maioria, predadoras, alimentando-se principalmente de insetos e outros pequenos invertebrados. Algumas espécies utilizam teias elaboradas para capturar suas presas. Outras abandonaram completamente a teia e se tornaram caçadoras ativas. Há também aquelas que caçam por emboscada, esperando pacientemente o momento certo de atacar. Independentemente da estratégia, o processo costuma ser o mesmo. A presa é imobilizada pelas quelíceras, o veneno entra em ação e a digestão começa do lado de fora do corpo.
Enzimas digestivas são liberadas sobre a presa, transformando seus tecidos em um líquido nutritivo. Esse conteúdo, já parcialmente digerido, é então absorvido pela aranha, completando o processo de alimentação. E aí vem a pergunta que muitos se fazem. Mas afinal, precisamos ter medo de quem? Bem, a verdade é que é de muito poucas espécies. Aqui no Brasil, apenas 3 gêneros fazem parte do que chamamos de aranhas de importância médica. São elas as aranhas-viúva, as aranhas-armadeira e as aranhas-marrom. Mesmo em caso de acidente com esses animais, os casos graves são raros e estão mais associados a fatores de comorbidade ou situações mais específicas. As aranhas não são monstros, não são vilãs e, na maioria das vezes, nem apresentam um perigo real. Elas são animais extremamente bem adaptados que utilizam seu corpo especializado para sobreviver, caçar e conquistar o seu lugar no mundo. Talvez o maior problema não esteja nelas, mas no quanto nós insistimos em ter medo daquilo que não conhecemos. Depois de olhar com mais atenção para o corpo, os sentidos e os modos de vida das aranhas, talvez elas nem pareçam tão estranhas assim. E a partir disso, nós podemos começar a fazer outras perguntas. Sobre comportamento, sobre diversidade, sobre como esses animais realmente vivem. Mas isso fica para os próximos encontros. Muito obrigado e até mais!